Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto de execução, e sempre destacando que as nossas mini aulas têm o objetivo de fomentar o empreendedorismo geotécnico, cristão verdadeiro e produtivista. E esse é o grande problema. Cristão verdadeiro, produtivista. Por quê? Porque produtivismo é ganho pelo produto e não pelo tempo. E cristão verdadeiro é aquele que 24 horas está conectado com Cristo, está conectado com o Espírito Santo, com a Trindade, e está sendo dirigido por eles, guiado por eles, escutando a voz de Deus. Não quero falar muito da parte espiritual, mas vamos para a parte temática, então. Essa mini aula, e as mini aulas nossas são sempre um comentário de alguns slides dos nossos cursos, que vocês podem ver lá no www.dynamis.com.br. E aí eu montei os. Na verdade são 19 cursos, mas eu duplico o curso de terraplanagem. E aqui eu comento sobre esses cursos, sobre a experiência nossa ao longo desses 35 anos, com o objetivo de espalhar, né? No objetivo de pregar. E também, não só esses 10 minutos que eu gravo isso no fim de semana e publico de segunda a segunda, às 16 horas pelo canal YouTube, o endereço está embaixo, Engenheiro Mauro Lozano. Mas o objetivo é que, ao causar interesse de vocês que de uma forma ou de outra vivem, mexem com terraplanagem, fazem, empreendem em terraplanagem, como administradores, como engenheiros, como técnicos de campo, enfim, possam ter interesse em fazer um workshop gratuito para se aprofundar em um outro tema. Bom, e como disse, eu comento um pouco os slides. Esse slide, por exemplo, fala na fase de execução de obra, mas acima você está falando Case 1, Botucatu, quer dizer, é uma obra de um loteamento, dá para ver a topografia, e a gente traz um pouquinho da nossa experiência e orientação nesse caso. Vocês podem ver esses cordões aí, parece uma cerquinha, preto é geotêxtil, para conter os sólidos nas erosões que estavam aparecendo nesse local. Mas vocês podem ver sinais de erosão também em outra parte da foto. Para não atingir a parte de baixo, que é a APP, a área de proteção permanente. Aqui também, praticamente do lado da primeira foto, eu achei por bem sugerir criar um grande lagoa aí, para fazer uma espécie de um piscinão, para que as águas de chuva ficassem contidas e antes de atingir a APP. E deu resultado. Bom, então a drenagem e proteção superficial provisória é fundamental em qualquer obra de terraplanagem, sobretudo em áreas vastas, mas é toda a área, né? E vejam, no mesmo local, sinais evidentes de erosão. Era um solo, apesar da topografia bastante branda, vamos dizer assim, a erosão era bastante violenta. E poder ter enchido essa área de APP com resíduos sólidos, ou seja, com solo, com erosão, com assoreamento, seria uma coisa muito fácil de acontecer se não tivesse todos os cuidados, né? Então nós tínhamos várias barreiras para conter a erosão. Então sempre que eu digo que numa obra de terraplanagem, nós devemos ter a drenagem e proteção superficial provisória durante toda a obra, desde a limpeza do terreno até a hora que as obras de escoamento, guias, drenagem superficial estejam prontas, né? Até esse momento, onde que elas, as obras permanentes, acabam assumindo o papel de conduzir as águas de chuva, né? Então, o problema de drenagem não é só a drenagem que uma parte da engenharia civil, que cuida da parte hidráulica e hidrológica, atua, né, numa obra de terraplanagem. Nós temos uma questão geotécnica, que está ligada à questão de erosão e assoreamento, tá? Esse é o objetivo aqui. Já uma fase de aterro, né?
onde o caminhão então escavou em algum lugar, uma escavação obrigatória, né? E está basculando aquele material escavado nesse local para fazer então um alteamento, uma rua, um acesso, né, do loteamento. E o que eu quero destacar aí? Primeiro, o problema de erosão. Esses solos soltos que estão todos por aí, que vocês podem ver, se pegar uma chuva, é problema. É problema. E lá atrás, aquela vegetação é APP. Então, nós estamos mexendo do lado de um marimbondo, né, de abelhas. Qualquer coisa que a gente faça de errado, esse solo vai parar lá dentro. Isso vira crime ambiental. Muito sério esse problema. Eu quero dizer mais. Eu quero falar do planejamento geotécnico em terraplanagem. Ou seja, para eu fazer um aterro, eu tenho que ver de onde que eu vou escavar, qual a escavação, qual que é o material melhor para ser escavado, para pôr num certo local. Então, eu estou já há alguns anos que a gente fala, apesar que as pessoas acabam não entendendo a importância e não põem em prática, do planejamento geotécnico em terraplanagem. E para fazer o planejamento geotécnico em terraplanagem, eu tenho que fazer sondagens e constituir o que a gente chama de perfil geológico técnico para saber os tipos de solo que eu tenho, os tipos de solo que eu vou escavar, e aí definir para os aterros quais solos vão para quais lugares, de tal forma que a gente possa ter os melhores materiais nos melhores disposição. Ou seja, tem gente que faz uma escavação e depois põe um pavimento em cima. Olha, aquele aterro feito para aquela escavação, ele era o melhor material para fazer o pavimento? Ou você fez um aterro com solo ruim? E aí ruim sempre, qualitativo sempre me incomoda um pouco, mas numa orientação rápida assim não tem um jeito de pôr números. Mas, e também não estou falando com pessoas que conheço ou mexam diariamente com esses números para eles entenderem. Então, eu faço um aterro, mas um solo ruim para pavimento. Então a pessoa vai lá, ela faz um aterro e fala, ó, como está duro. Mas quem disse que esse duro representa que ele é bom? Não necessariamente. Bom para quê? Por isso que tem parâmetros de engenharia para identificar se é bom ou não é bom para aquele fim. Por exemplo, um solo de aterro para um subleito é uma coisa, e um aterro para fazer um talude é outra coisa, né? Um aterro das últimas camadas é uma coisa, e o aterro de camadas profundas é outra coisa. Cada um tem um propósito, né? Assim como você vê uma viga que tem o concreto, tem o aço, você não vê na viga, ele está lá imerso. Mas depois você tem o reboco, você tem o reboco grosso, o reboco fino, a pintura, né? Você tem várias camadas, cada uma delas com um propósito. Nas obras terraplanas também se vale do mesmo raciocínio. Bom, era isso que eu queria comentar nesse mini treinamento. As palavras-chave são erosão, assoreamento, planejamento geotécnico de terraplanagem, sabendo origem e destino dentro da obra de terraplanagem. Para isso é necessário os perfis geológicos geotécnicos, para conhecer cada um desses materiais. E, por fim, eu comentei de conhecer as propriedades desses materiais, para que veja as propriedades na parte escavada, remanescente de escavação, e na parte que vai ter o aterro. E, finalizando aí a nossa mini aula, eu quero, nesses 10 minutos, chamar a atenção de vocês de algumas coisas que nós falamos nesses 10 minutos, para que vocês procurem o workshop. O workshop é o primeiro link que está na descrição do vídeo. Tem lá o grupo do WhatsApp e a possibilidade de você acessar e agendar um workshop conosco. Vai ser um prazer enorme poder estar recebendo, conversar com você, saber das suas dificuldades, necessidades, porque aí você também vai fazer com que eu cumpra as minhas necessidades, que é orientar com uma experiência que Deus me deu a oportunidade de ter ao longo desses 35 para 36 anos. Tá bom? Então era isso que eu tinha que falar e peço para você compartilhar não só o projeto aqui
das mini aulas, que vai ao ar todo dia às 16 horas, mas o da academia. Veja o resto das atividades que tem na descrição do vídeo e compartilhe nas redes sociais. É esse o nosso pedido. Porque isso é para o bem de quem vive empreendendo terraplanagem. Até a próxima mini aula.